Muito bom dia a todos, dando sequência ao nosso ciclo de lives, palestras, ciência policial em debate, abrindo esta semana com chave de ouro a ilustre presença da nossa querida amiga Daniela de Souza Alcântara. Já aproveito aqui para agradecer a participação dos nossos colegas Ana Bandeira 07, Fernando, já ingressando aqui para nos acompanhar nesta live. Lembrando que o nosso ciclo de lives é um projeto da editora Última Ratio, em comemoração ao reconhecimento formal das ciências policiais, reconhecimento pelo MEC como um novo campo do saber estudado no Brasil. Lembrando também que as nossas lives ocorrem geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas. As nossas lives também serão disponibilizadas na nossa página, no canal da editora Última Ratio no YouTube. Nós já tivemos uns 20 encontros, todos eles gravados e disponibilizados no nosso canal. Lembrando que essa palestra também é 5 minutos disponibilizado no YouTube. Aproveito e solicito aos senhores que se inscrevam no nosso canal. Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Coronel Luciano, como vai? Satisfação imensa. Sei que pelo horário você deve estar no vosso trabalho. Agradeço muito a vossa participação e é uma satisfação imensa tê-la nesse ciclo de palestras. O seu nome não poderia faltar, dado que você é uma das partícipes de todo o processo de credenciamento e reconhecimento dos no Instituto Superior. A Daniela participou ativamente, é uma professora, pesquisadora, deputada no UFSC. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Coronel Luciano. Eu tive a honra de participar, né? E eu acho que isso nunca fica no passado, de participar dos trabalhos na Polícia Militar, de forma que inaugurou no Brasil mesmo uma estrutura mais sistematizada no campo das ciências policiais. E eu fiquei muito feliz, o senhor aí sempre também dando apoio e divulgando todos os avanços na área. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o nosso reconhecimento recente também, histórico, né, em relação às ciências policiais. E é um momento histórico para a segurança pública, uma vez que nós, como profissionais da área e também pesquisadores, podemos falar mesmo de uma forma legitimada desse campo do conhecimento e de fato, ter essa escuta, né, no âmbito nacional e internacional. E aí esse é o ponto que faz toda a diferença. E agradeço muito a oportunidade por estar aqui mais próximo agora da editora, que eu já acompanho desde da fundação e que tem apoiado tanto aí o campo dos pesquisadores na área de segurança pública. Perfeito, Daniela. Inclusive, a Daniela integra o nosso rol participa do nosso conselho editorial. É uma satisfação ter esse time. Nós tivemos a intenção de convidar apenas somente doutores que, de certa forma, tenham trabalhos na área e que se especializaram e dedicaram seus estudos de mestrado e doutorado. Lembrando, para quem ainda não conhece, a nossa querida amiga Daniela de Souza Alcântara. Daniela também é capitã da Polícia Militar. Queria imensamente hoje recebê-la como major. Infelizmente, ainda não saiu a publicação, né? Mas sairá em querida major Daniela, de fato e de direito, será reconhecida pelo seu trabalho. A doutora Daniela é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, atuando na linha de pesquisa Violência, Segurança e Cidadania. Ela realizou o doutorado dela no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, um doutorado sanduíche, e um estágio de doutorado em Paris, na França. É mestra em Educação pela Universidade de Brasília, especialista em Segurança Pública e Cidadania pela Universidade de Brasília, inclusive tive a honra de ser colega. João, você pode entrar e fazer print aí para mim?
Como? Uhum. Então, como eu estava dizendo, também especialista em ciências jurídicas, graduada em segurança pública pela nossa querida Academia de Polícia Militar, em educação artística pela UNB, em letras espanhol também pela UNB e graduada em direito pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Entre os interesses de pesquisas da nossa querida amiga Daniela está a segurança pública, violência, polícia, educação policial, identidade profissional, representações sociais e é membro da Sociedade Brasileira de Sociologia, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. É avaliadora do IMEC, dos professores, professora e pesquisadora do ISCP e atualmente está lotada no Ministério da Justiça, desempenhando um papel importantíssimo, né? E a quem a PMDE fica muito orgulhosa do vosso trabalho. Bem, eu vou deixar agora a palavra com você para que você possa acrescentar aquilo que eu não disse no seu vasto currículo, né? E poder iniciar a sua fala a respeito dessa temática de fundamental importância. A gente sabe que você labuta há muito tempo no estudo dessas temáticas, inclusive tem livros publicados, inclusive pela editora Última Rácio, né? O livro que nós tivemos a oportunidade de escrever sobre feminicídio e violência doméstica, apenas com policiais militares de diferentes estados brasileiros. Né? A gente tem até na tela ali a capa do nosso querido livro, né? Que a gente recentemente. Então, Dani, a palavra é para falarmos de uma temática muito importante que é a identidade profissional dos nossos queridos policiais militares. A gente vai tentar dar um tom aqui de bate-papo, né? Até para que as lives... Oi? Bate-papo acadêmico. Exatamente. E a primeira coisa que eu queria pontuar é até sobre o livro que reúne, que o Coronel fez alusão aí ao livro que trata da pauta feminicídio pela editora, e que ele foi o coordenador no âmbito nacional. Na época que eu recebi o convite, eu ainda não tinha uma noção do valor que o livro ia ter, não só pelo conteúdo, mas eu identifico como um marco na discussão do assunto. E aí a gente já vai daqui a pouco passar para a apresentação, mas eu acho importante fazer essa pontuação, porque sempre que a gente começa um projeto na área acadêmica, e às vezes a gente não tem noção do resultado que vem a longo prazo de suscitar, né, no âmbito nacional, uma discussão acerca de uma pauta em segurança pública, mas enfim, uma pauta que traz de fato para a sociedade um benefício muito grande. E quando eu me vi no projeto, que nós fizemos o lançamento, e que a partir daí eu falo que várias porteiras se abriram na minha vida, foi que eu comecei a ter uma ideia da maturidade do projeto e da importância, e digo mais, da ousadia de um tenente-coronel homem, acima de tudo, porque é uma pauta que de fato a gente vê muito mais mulheres, e que a gente pede para que os homens falem disso, né? E aí veio essa obra que até hoje eu tenho a oportunidade de entregar para as pessoas, de apresentar o trabalho e com a fala de policiais. Então, é só um debate que o senhor proporcionou no começo, porque esse debate ele está indo além da obra. A obra, de fato, no âmbito nacional, quando a gente tem pesquisadores da segurança pública ou policiais militares que abordam o assunto, acabou virando um movimento que eu diria nacional. Né, e que traz muita legitimidade para a gente e mostra um cuidado muito grande com os assuntos em legislação. E aí a gente vai chegar agora no ponto para falar um pouquinho de identidade. Deixa eu só sair daqui. Live é assim, né, gente? Mas vamos lá, eu vou passar para outra sala aqui e vou continuar. E eu queria fazer essa pontuação. Agora a gente vai chegar aqui. As pessoas falam de teletrabalho, mas hoje estamos aqui. Quem pode estar, né? A gente respeitando as peculiaridades de cada um. E para a gente pensar um pouquinho na proposta da live de hoje, da nossa discussão acadêmica de hoje, o áudio, o som, o áudio e a imagem tá legal? Tá bem, está muito Pronto. bom. Então vamos lá.
o que é importante para fazer um link com o tema que eu trato há algum tempo, desde que eu comecei a refletir e a escrever sobre segurança pública, a nossa vivência e a nossa formação. O que a gente tem hoje, muitas vezes, a gente discutindo sobre polícia, a gente pensava, mas a gente não tem uma identidade própria, mas a gente, no caso da PMDF, que é, historicamente, enquanto Brasília nova, né, a gente não vai falar enquanto Distrito Federal. E aí sempre a gente pontuava, mas a gente não tem uma identidade própria, a gente não sabe quem é a gente. Então, é dessa fala do senso comum do dia a dia que eu comecei a tentar formatar colocar um pensamento estruturado acerca da temática. E nisso eu comecei a olhar a formação do policial, que eu acho que é a base de tudo e é uma coisa que eu carrego para o que eu faço aqui hoje também. Hoje, especificamente aqui no Ministério, a gente não trata, no que eu estou atuando, não só da pauta em volta da violência contra a mulher, mas violência, daqui a pouco, que envolve também grupos vulneráveis. E a gente fala dos grupos que, de fato, precisam de uma atenção especial do Estado, de acordo com estatísticas de abordagem de violência. E aí, a partir disso, a gente pensa em identidade policial, né? Como é que está essa formação e por que nós somos do jeito que somos? E para isso, lá atrás eu comecei a pensar em formação, eu fui ouvir professores e alunos. E aí a gente percebe, de fato, um diálogo muito diferente, um posicionamento muito diferente no próprio âmbito da formação, em relação a quem forma o aluno como policial militar ou como profissional da segurança pública e quem forma o aluno como acadêmico, que são os acadêmicos que não vêm da esfera da segurança pública, não são policiais militares, policiais, enfim, não especificamente militares, mas profissionais da segurança pública. Ok, e aí nessa caminhada, a gente parte para um olhar nacional, né, estruturado especificamente, que é a respeito da formação da nossa identidade profissional. E o que a gente percebe é que tem um ditado, eu não vou me ater aqui às 1000 tabelas de trabalhos, a números agora, até para dar, eu vou citar brevemente, mas até para não ficar uma coisa tão marcada. E como essa minha fala ela está norteada por dados e pesquisas que já são públicas, então quem jogar aí vai ter acesso ao trabalho, eu posso disponibilizar também, e o que está vindo depois disso, aí a gente vai se ater mesmo aos contextos, né, das abordagens. Então, uma preocupação era exatamente pensar esse marco da identidade profissional para os profissionais de segurança pública. O que a gente percebe? Que a gente tem uma fala histórica no senso comum e que até hoje perdura, que a nossa profissão é um sacerdócio. Tinha muito, algum tempo atrás, a ideia de que nasceu para isso. No entanto, eu chamo a atenção para quem está nos ouvindo ou para quem vai nos ouvir depois, quando ficar o registro daqui, que, de fato, a gente percebe hoje um movimento profissional em torno das carreiras de segurança pública. Isso implica melhorias da vivência profissional, dos direitos profissionais, dos equipamentos profissionais, da formação. Isso implica melhorias do reconhecimento enquanto profissional, ou seja, isso implica no reconhecimento quando a gente pensa em remuneração. Ora, a gente tem um movimento desde atrás com os movimentos de possíveis greves das polícias militares, que policial militar, na verdade, não pode fazer greve, é vedado pela Constituição, enfim, por legislações próprias, mas a gente tem uns movimentos reivindicatórios. Isso nada mais para ir na contramão daquela ideia de que é um sacerdócio, de que é nunca é simples vocação, tá? Mas me entendam, só por vocação. Claro que o que a gente pensa aí no universo que a gente poderia pensar em afinidade profissional, em qualificação, onde o sujeito ele se encontra naquela profissão e aí ele não passaria por um sofrimento identitário no trabalho no sentido de que ele gosta do que ele faz, embora ele reconheça os desafios. Então, quando a gente pensa, e aí praticamente o tema dessa live, identidade profissional, a gente tem que ter em mente que hoje no Brasil nós temos um movimento muito grande, cada vez mais estruturado, seja até, Coronel, pelo próprio movimento
2010, quando nós tivemos a primeira matriz nacional, que criou lá uma sugestão de matérias para formação em âmbito nacional, seja pelos movimentos das academias de formação, a própria PMDF aí como precursora no Brasil, quando trabalha, né, e se dedica a esse movimento para a construção, né, do Instituto de Segurança Pública. E logo após, tanto isso é coerente com o que eu estou falando, que logo após esse movimento nós temos os diálogos entre as polícias no âmbito nacional para saber o que foi criado, e aí eu não falo só de polícia militar, a gente tem o movimento dos demais departamentos, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que olha para esse academicismo. E por que a gente cita aqui a referência específica no caso da PMDF e de outras polícias também, mas vamos pegar um polo de referência momentâneo aqui. Pela quantidade de mestres e doutores que a PM tem hoje, e aí não é só quantidade, é qualidade, mas de fato é um olhar novo para isso. Parece banal, mas não é. Porque se a gente se pensarmos que não tem muito tempo que nós tínhamos uma limitação até de aceitabilidade de policiais militares pesquisadores no âmbito das universidades federais, isso é real. Isso é real. E um olhar estranho para aquele sujeito que do campo e é um sujeito pesquisador. Como assim? Né? E aí tinha também um pré-julgamento, o olhar é contaminado. E aí hoje a fala é a seguinte, não, o olhar não é contaminado, o olhar é o local de onde eu estou falando. A gente já tem há muito tempo nas ciências sociais e mais do que nunca o diálogo que traz a legitimidade para quem quer pesquisar. E a legitimidade ela vai muito pelo caminho de onde eu estou falando. Isso aí é para qualquer pessoa. É para o policial militar, é para o sociólogo, é para o antropólogo, é para o psicólogo. Então, eu acho que o grande marco em termos de identidade profissional também foi quando o policial ele começa a se olhar como ser profissional. Ele entende a profissão dele, que ele passa, ele é diferente na sociedade, por quê? E aí, vamos fazer referência agora direta à pesquisa, nós já temos há algum tempo algumas pesquisas nacionais e até antigas em termos de identidade profissional. Qual a diferença desse olhar que eu trago agora? É que nós temos um banco de dados com mais de 2.000 sujeitos no lapso temporal de 2015, 2018, 2017. E nós temos também no próprio movimento da Polícia Militar do DF, a exemplo, a cobrança, né, a exigência para ingresso dentro da instituição com nível superior. E aí é mais um movimento que a gente tem de mudança geracional. Né? A gente fala em mudança geracional na tese de doutorado e no que vem depois disso. Na mudança desse perfil do policial. O perfil do antigão, ele passa a ter cada vez mais um perfil profissional. Aquele discurso de que se aprende na prática hoje, ele se aprende na prática, mas é cobrado e é esperado das escolas de formação que elas também ofereçam essa prática para esse próprio grupo de ingresso. Por quê? Quando a gente passa a olhar uma profissão mesmo e a gente tem uma cobrança muito legal em torno da profissão policial, porque tudo que a gente faz tem implicações legais, principalmente na atividade de rua, e o policial ele responde por aquilo, porque quando ele está na rua, de fato, ele tem o poder, e ele escolhe, e ele paga o preço pelas suas escolhas de acordo com o que ele achou viável. O que a gente chama disso? É o que diferencia um ser humano do outro. É o que diferencia esse policial em termos de formação. Como é que a gente vai colocar isso, então, nesses mais de 2.000 sujeitos que nós olhamos? De forma geral, o que tem em comum quando a gente pensa em identidade profissional? É muito sentido por esses sujeitos, nesses anos, no DF, por exemplo, o peso do trabalho de rua. Como o trabalho de rua ele tem implicações na vida do sujeito em termos práticos, ele fortalece essa identidade. Na fala desses sujeitos, e é uma coisa que é falada em termos de instituições de segurança, né, que é interessante pensar nesse fenômeno, né, que o valor parece ter um valor maior, um perfil do policial dito operacional. Isso aparece muito claro nas pesquisas, isso não é algo que não é só conversa de corredor, de quartéis, de escolas de formação. Porque na fala deles,
mesmo o policial tem um trabalho extremamente importante e valoroso, mas que está hoje no serviço administrativo, até porque a máquina precisa andar, em termos de projetos, e é tão importante quanto, mas o fato é que esses próprios sujeitos, na fala dele, eles têm uma identidade profissional diretamente ligada à atividade profissional. Quando a gente coloca um questionário, que nós colocamos perguntas do tipo, ser policial aprender arma de fogo, e você coloca as opções, serviço administrativo, prisão em flagrante, disparado, mais de 70% coloca prisão em flagrante e aprender arma de fogo. Mais de 2.000 sujeitos de 2015 a 2017, 2016, são sujeitos, a gente tem aí uma mistura geracional, justamente a gente mistura os ditos antigões da polícia com a nova geração, que nós chamamos de CFP aqui na PMDF, ou seja, já é sabido pela pesquisa que, de fato, isso só é um pensamento estruturado e uma pesquisa que traz exatamente o que se fala nas conversas de corredores, o valor do serviço operacional. Isso está lá. Nós temos uma identidade profissional marcada pelo serviço operacional, ser policial prisão em flagrante, correr atrás. E aí, tá. E o que teria de diferente? Porque a pesquisa, ela cruza praças e oficiais, e aí é engraçado, né? Porque nessa pesquisa eu não entrei no âmbito de gênero, mesmo porque não era o objetivo. Né? Tem duas questões lá no fim de gênero que trazem um olhar muito importante, onde mais de 80% desses participantes da pesquisa falam que a entrada da mulher mudou a polícia militar. Mas é interessante pensar que grande parte deles também afirma que não consegue ver, não entende que a mulher ela passe por muitas, que ela tenha mais dificuldades que o homem durante essa caminhada. Isso aí, gente, é um ponto para outro debate e, como eu falei, traz um olhar importante, mas não foi objetivo nesse caso, mas tem lá uma pontuação na área também. E quando a gente percebe, vamos pensar aqui em termos de oficiais e praças. Tá, se você falou de oficiais e praças, se a gente falou de 2015 a 2017, mais de 2.000 sujeitos, e aí foi questionário, tinham perguntas abertas e tudo, né? Nós usamos alguns instrumentos de análise de dados. Isso tudo está público há algum tempo e isso tudo está startando também a minha caminhada para o que eu tenho feito hoje. Mas o fato é interessante pensar que tem alguma questão lá de ordenamento jurídico, de legislação, de honras, de valores militares. E, de fato, na pesquisa, isso tem mais peso para os oficiais. A questão de ordenamentos jurídicos, provavelmente porque atuam, em alguma medida, e para os mais antigos de serviço, tá? Porque provavelmente atuam no âmbito de gestão de alto escalão e, de fato, são, de alguma maneira, tem uma função ali reguladora no sistema. E aí é nítido quando a gente fala de valores, legislação, e aí eu falo não só de lei, mas de regulamentos internos. De fato, quando a gente vê ali oficiais e praças no lapso temporal, nos dois períodos que eu dividi, isso aparece muito mais forte para a fala dos oficiais da PMDF. Dani, oi. Um breve parêntese. Claro. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para a beleza do seu trabalho e de outros colegas que se dedicam a essa temática, como as representações sociais, também no âmbito policial. E é importante e tentar entender como pensa o policial, como age o policial, como ele se vê como policial, como ele enxerga a sociedade, como ele vê o papel, né? Como ele enxerga também a segurança pública. Isso é importante porque, de modo geral, nós temos uma ideia de como pensa o policial. E, obviamente, a ciência, quando ela é convocada para tentar aferir se de fato estamos pensando o policial de forma adequada, quando a gente utiliza a ciência, né, buscando aferir a identidade profissional do policial, do profissional de segurança pública, a gente também está mandando uma mensagem para ele de que você tem importância e a instituição conhecê-lo. E é interessante também a gente ter em mente, Dani, que qualquer medida
de transformação que a gente vai ter na polícia, se a gente não conhece o que pensa o nosso, a sua identidade, se a gente não adapta a querência do poder aos anseios da sociedade, também ao pensar do policial, e é importante quando você traz a questão do ethos guerreiro do policial, né? A imensa maioria dos nossos colegas, até pela formação, pela doutrina, pelo conhecimento da tradição que nos é arraigada, nós nos temos como guerreiros, como protetor da sociedade, como farejadores na luta pelo crime. Esquecemos, às vezes, de algumas questões. E uma delas é da vítima, e eu já mencionei aqui alguns trabalhos antropológicos que registram uma extrema atenção ao crime, esquecendo, às vezes, da vítima, né? E também a questão de como eu posso, por exemplo, numa tentativa de implementar ações, projetos e programas, por exemplo, de policiamento comunitário, de prevenção social da violência, levando em consideração que boa parte do trabalho policial é para ações não criminógenas, né? São atenções de mediação de conflitos, e o policial no pensamento de combater a violência e a criminalidade, que não está errado, né? Nós vivemos um país extremamente violento. Então, eu só queria trazer esse parêntese, Dani, porque para a importância do seu trabalho, como é importante nós conhecermos como pensa o nosso policial, se os mais modernos, como fazer uma correlação de gênero, idade, entre oficiais e praças, né? Entre a, a tática e o planejamento. Eu não poderia deixar. Peço que você dê continuidade aí à sua fala, que eu grato na aula que você está dando a respeito da identidade profissional dos nossos policiais. Coronel, é interessante o que o senhor pontuou aí, porque eu estava até aqui pensando agora. O que acontece, então, que nós sabemos que a maioria, isso já é pesquisa, que a maioria das nossas ocorrências em âmbito nacional, elas não estão diretamente ligadas à apreensão de arma de fogo, à prisão em flagrante. Nós temos aí um leque amplo de atendimentos, de orientação ao cidadão, de orientação legal, de apoio ao cidadão, enfim, de uma forma de prestar socorro à sociedade que vai além da troca de tiros. E a gente vê, de fato, que a imensa maioria desses sujeitos na pesquisa, eles se olham como policiais operacionais, eles dão esse valor, embora a gente tenha um contraponto de dados que mostra que, na prática, a nossa profissão, ela tem um caráter de apoio ao cidadão, e aí um leque amplo, né, em termos de orientações legais, muito extenso. E aí isso tem muito a ver com os bancos de formação, sim, que de alguma forma ainda reforçam, mas é importante, porque a nossa atividade fim de fato, e aí eu entendo que é outro valor que é cultivado nas escolas, que tem a ver com a resistência, o peso mesmo da parte legal do trabalho policial e em segurança pública. Então é muito claro, quando a gente ouve mais de 2 mil sujeitos entre homens e mulheres, e digo mais, nós tivemos a oportunidade de ouvir dos coronéis aos soldados. A gente teve esse cuidado. E mais, toda a pesquisa ela foi aplicada em batalhões de área, em unidades operacionais com algumas especializadas. Então, teve um olhar muito para tentar alcançar boa parte desses sujeitos e ter alguma legitimidade de escuta nesse sentido. Então, quando o coronel chama a atenção que a maioria dos nossos atendimentos, de fato, eles não estão veiculados diretamente a esse pronto atendimento que envolve aquela dinâmica de filme, que é a imagem que a gente tem de formação, e que é importante também, que faz parte, porque com policiais militares, esse preparo, ele é esperado, tem que ter também, né? Mas como isso nos constitui enquanto sujeitos, né? Como quando eu
por exemplo, dar um exemplo banal aqui, gente, mas o que é real. Sai uma promoção nossa em qualquer âmbito profissional e aí a gente coloca aquela farda, né? E é aquela pose do braço cruzado e da cara feia. A pose é essa, aí você tira. Olha como isso é real, isso aparece na pesquisa. Então, a carinha, sim, ela não corresponde à identidade da Capitão Daniele. A identidade da Capitão Daniele para foto vai ser aquela cara de brava e o braço cruzado aqui. Isso, e aí a gente olha aquilo e de alguma forma aquilo eu olho e falo, ah, isso me agrada. Isso, eu quero que as pessoas me olhem assim. Quando a gente pensa em identidade, não sou eu me olhando, né? É ali a dinâmica, a parte teórica fala muito disso. Aqui, obviamente, que eu não vou ficar citando referenciais teóricos e nomes, mas a questão da identidade não é, poxa, eu me construo assim, não. Nós, enquanto profissionais da segurança pública, nós somos construídos pelo olhar social. E a sociedade espera o quê do policial brasileiro? O bom preparo, a operacionalidade, a pronta resposta, o tiro certo, que mata, que não mata, né? Que cessa uma atividade, mas o tiro que não mata, a não violência. E aí tem um outro olhar do sujeito que a pesquisa pontua, que é um movimento nacional, de que a sociedade ela se incomoda com a violência, mas muito mais a violência que atinge diretamente a sua vida, né? E aí tem muita fala assim, de que não, eu só quero que você pegue e dê uma lição para ele. Ora essa, né? O vizinho quer que o bandido apanhe, desde que não seja o filho. Né? Então, assim... Você falou aí, e abrir também outro parêntese para recomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é realizada pelo Datafolha em 2017, que consultou a população brasileira e mais de 50% dos entrevistados consultados acreditavam na expressão que bandido bom é bandido morto. Então é interessante isso, porque... E eu creio que de 2017 para cá não alterou essa pesquisa, se for replicada nos dias atuais. Então, essa mesma sociedade, esse é o drama vivido pelo policial. E, obviamente, ele é impactado por esse olhar, porque ele sabe e ele é cobrado, às vezes, da sociedade. Ao mesmo momento em que se exige um recrudescimento da ação policial, ao mesmo tempo que se exige política de tolerância zero, no mesmo sentido de que, às vezes, nós policiais somos cobrados porque não agimos de forma violenta em relação ao desagravo, inclusive chegando ao ponto de algumas pessoas falarem, pô, mas que policial fraco é esse? Então, ao mesmo tempo que existe cobrança, a sociedade querendo, ela não quer puxar o dedo, né, gatilho, mas quer, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade que, a depender da forma com que for apresentada uma ocorrência em que o policial, às vezes, teve que agir com energia, e, às vezes, nós temos cortes de cenas que vai à imprensa, em que o início da ocorrência não foi apresentado, somente no momento que o policial teve que fazer uma ação mais radical para deter o indivíduo. E aí essa mesma sociedade que quer que o policial mate é a sociedade que defende, às vezes, o indivíduo que praticou um ato delituoso. E nós, policiais, somos impactados. O nosso ethos, a nossa identidade, ela é alterada por esse estado de coisas. E, querendo ou não, isso altera muito a psique, o pensamento do policial em como agir. O ethos guerreiro, essa expressão ela é usada em vários trabalhos acadêmicos na área de segurança pública, né? E enfim, lá atrás, por sociólogos. E aí, juntamente com ele, nós temos uma expressão que é usada e que eu, de certa forma, eu rebato essa expressão, que é intramuros, quando a gente pensa em Goffman. E que, explicitamente aí, para eu me posicionar assim, eu busquei legitimidade nos pioneiros em âmbito nacional que abordam a segurança pública, mas a gente tem um leque muito grande de trabalhos acadêmicos que colocam a polícia militar, as polícias militares como intramuros, que é justamente aquela ideia do Goffman, quando ele
aborda na obra dele, manicômios, conventos, enfim, o clássico dele. E aí e aí classifica a Polícia Militar como instituição total. Nós temos essa classificação da Polícia Militar no Brasil em trabalhos acadêmicos de doutorado e de pós-doutorado recente, colocando a Polícia Militar como uma instituição total. De fato, não é. Primeiro, porque o contexto que ele pontuou isso na época era outro contexto. Segundo, que hoje o que sai dos quartéis para policiamento são viaturas com policiais militares com sociedade dentro, que vai muito ao encontro do que o Coronel Luciano está colocando aqui. Porque intramuros, instituição total é a ideia de instituição fechada, que não tem um contato social, e é um mundo à parte ali que atua com certeza com um briefing muito forte da segregação. E não é o que se tem hoje. Hoje a gente tem algum tempo, principalmente assim nas polícias no Brasil, nas grandes capitais, um movimento da sociedade de visita aos quartéis, de movimento aos quartéis. Nós temos justamente a fala do coronel que nós somos a sociedade, né? Eu sou usufrutuária da segurança pública também. Eu atuo na segurança e é um serviço que eu me beneficio dele, né? Em algum sentido. Então, esse termo, instituição total, ele é um termo que não tem qualquer vínculo com o que é real, é um termo desatualizado, que deve ser guardado lá para o contexto da obra, num outro contexto político, e que hoje, de fato, a sociedade, o movimento tão concreto disso é quando a sociedade bate no quartel, faz a sua reclamação, pede seu socorro, faz a sua demanda, cobra as legalidades do trabalho policial dentro do que é previsto, denuncia possíveis abusos, denuncia atos de violência que não estão coerentes com os ordenamentos e o que se espera do trabalho policial profissional. Gente, todo esse movimento nada mais é do que o reconhecimento de uma profissão que anos atrás era dito como sacerdócio, e aí é o perigo, porque quando a gente pensa na ideia de sacerdócio, a gente tem um vínculo muito grande com a ideia de não remuneração. E quem é que não quer ser bem remunerado hoje em dia? Uma vez que nós temos o movimento dos profissionais da segurança pública em torno de qualificação, de cursos, de pesquisa na área, de mudanças nas suas rotinas profissionais, veiculadas com resultados de pesquisa que provem que aquele equipamento é mais eficaz por isso, desde o colete ao armamento, a cadeira que o policial senta, enfim, a sua arma, o seu coldre, a forma como ele fala, como ele aborda a sociedade. Tudo isso é um movimento em torno da legitimidade profissional. Ora, eu sou diferente de você que não é da segurança pública, porque eu tive uma formação específica. E aí, lógico que tem um movimento muito grande em torno de remuneração e de reconhecimento. Que aí é outro desafio, porque fica muito claro que, embora seja uma profissão em âmbito de pesquisa, que hoje tem uma ideia, o policial ele pensa muito numa ideia de estar preparado para, até porque ele é cobrado nesse sentido. Hoje nós temos um movimento de monitoramento nacional. Quantas vezes nós vemos uma ocorrência que o policial é flagrado por causa de uma filmadora de rua? Hoje nós temos a Polícia de São Paulo, que o policial vai trabalhar aqui, ó, com uma filmadora que vai monitorar todos os seus atos. Então, gente, isso aí está muito vinculado à ideia de fiscalização do trabalho e com um leque também com violência no âmbito nacional. Outro ponto é que, de forma geral, a gente sempre coloca no Brasil a polícia violenta, isso aí é também senso comum. Mas o que a gente percebe em termos de dados é que existe, de forma geral, uma sociedade, infelizmente, isso é real no Brasil, uma sociedade violenta. Dito isso, nós temos aí, embora a gente tenha, recentemente nós tivemos uma diminuição no número de homicídios em âmbito nacional, mas ainda é muito alto para um país. Então, mera ilusão qualificar os profissionais da segurança pública como violentos, uma vez que nós temos um movimento desvinculado da sociedade. Nós temos muito mais um movimento da sociedade que precisa, de fato, estabelecer diálogos que não passem necessariamente no âmbito da violência. Pensando violência como algo que torna o outro como objeto, né? A gente não fala de conflito. E aí símil mesmo, a gente não fala de conflito. O conflito, ele é válido, ele movimenta uma sociedade.
Agora, de fato, a violência atual, ela tem um sentido muito, que traz muito prejuízo para o Estado, inclusive em termos financeiros, para depois aparar essas arestas das consequências que vêm da violência. Ou seja, quanto tempo nós temos aí? 15 minutos, Dani. Então vamos fechando, né? Você perguntou, conhecedor, você pode continuar a sua reflexão, mas como já falta 15 minutos, eu não vou deixar a oportunidade passar para lhe Eu vou apresentar fechar. uma questão. E sabedor que você é mestra em educação pela Universidade de Brasília, sabedor também que o título da sua dissertação, que inclusive foi publicado numa obra muito interessante que eu nossos queridos seguidores a ler, concepções de professores da Academia de Polícia Militar de Brasília acerca do aluno policial militar. E aí o questionamento prende-se à questão, você levantou questões essenciais do seu trabalho a respeito do importante papel de levantamento da identidade profissional do nosso policial militar. A partir desse levantamento, levando em consideração a adequação do que a gestão da corporação quer implementar de medidas, qual seria o papel das academias, qual seria o papel dos educadores, que no caso das polícias militares, né, das instituições militares, os seus gestores também são, a maioria dos seus gestores são os professores dos futuros policiais, né? A parcela de profissionais que nós temos externos é muito diminuta em relação aos nossos docentes, que são, em sua essência, policiais militares, né? Finalizando aqui a nossa fala, o tempo voa, mas o grande desafio dos gestores na área educacional de formação e segurança pública é justamente fazer um link com o que é esperado do policial e quem a gente quer formar para a sociedade, né? Que policial que a gente quer que saia das portas das escolas para fazer esse atendimento, já sabendo que esse atendimento, na maioria, não é troca de tiro, não é prisão em flagrante, que é muito importante, que isso é importante para esse profissional também, que isso forma, isso traz um empoderamento enquanto ser social, mas o grande desafio é atender uma demanda social crescente por um profissional técnico, que seja capaz, sim, de quando demandado, que efetue o disparo de forma correta, mas, acima de tudo, um profissional que seja capaz de atender a sociedade de forma educada, não abusiva e não violenta. Nós estamos falando de seres que estão... Está todo mundo, nós estamos todos no mesmo contexto. O grande desafio é a linha tênue que existe entre a identidade profissional que é dotada do ethos guerreiro, mas que entregar para a sociedade um profissional que seja capaz de atendê-la além disso e que não veja isso como um trabalho de menor valor, porque ele vai ser demandado muito mais nesse sentido. É importante todo o treinamento profissional. Por quê? Porque esse treinamento ele tem implicação de salvar vidas. Ele tem implicação de preservar a sociedade nos seus bens maiores, a vida, seja também a saúde, a integridade física e moral daquele sujeito. E aí, esse profissional, a gente já sabe, existe um movimento hoje, a gente já sabe por quê? Porque existe um debate. Esse debate acadêmico dentro das escolas de segurança pública, só concretizo aqui a minha fala quando nós temos dentro das escolas hoje, mesmo que incipiente em alguns aspectos, um debate muito grande em disciplinas que abordam o aspecto psicossocial, o aspecto da violência, o aspecto não letal da atividade policial. E, de fato, o grande desafio é agora formar um profissional que tenha, sim, o ethos guerreiro, mas que entenda que esse ethos guerreiro, na maioria do tempo, ele vai atuar de uma forma que não vai exigir necessariamente tiro e bomba, né? Como a gente usa. Vai ter um momento importante, nós vamos ter um momento da barreira do choque, a gente vai ter um momento da cavalaria, a gente vai ter um momento do combate, mas nós também teremos muitos momentos em que o cidadão ele vai demandar esse profissional
uma escuta sensível para as realidades. E muitas realidades que têm uma carência de orientação legal na área de violência. Então, quando o policial, ele vai ter que, ele precisa, né, e já tem esse movimento, tá, gente? Mas entender que quando ele escuta uma pessoa e ela conta aquela história, que a gente fica, meu Deus, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aquela história, ela pode ter uma carência de chegar para um cidadão desse e falar assim, olha, o senhor, a senhora está sendo agredida no seu direito tal. A senhora pode fazer isso, isso e aquilo. Ele está cumprindo o papel dele enquanto ator da segurança pública. Não necessariamente separando uma briga, algemando alguém, conduzindo para um flagrante numa delegacia com todos os elementos que compõem um flagrante delito, mas, mais que isso, ele vai perceber naquela fala do cidadão, pela escuta, ali no dia a dia policial, o nosso policiamento em comunidade, essa capacidade de filtrar no cidadão alguma carência que ele tem que ele possui em termos de orientação legal, em termos de assistência legal. E aí eu não estou falando, gente, também que policial e psicólogo, a minha fala não vai nesse sentido. O policial espera-se dele um conhecedor da lei. E a legislação é ampla, né? As violências que as pessoas podem vivenciar no seu dia a dia, não necessariamente são só as violências físicas. Então, atuar ali, às vezes, na orientação legal familiar, no atendimento nesse sentido, né? Um cidadão carente, muitas vezes de apoio por desconhecimento, e o policial, o desafio desses gestores é entregar cada vez mais esse policial que tem essa capacidade, né, que também vai ter a capacidade que vem com esse ethos guerreiro dele, mas que de fato não se constitui um sujeito formado dentro de uma instituição total ou intramuros. É um ser social que está ali, que tem família, que vivencia os desafios e que, na melhor das hipóteses, ele desempenhando um bom trabalho para a sociedade, ele vai receber isso de volta, porque ele é cliente do trabalho dele, ele absorve o trabalho dele. No âmbito do quartel, os gestores, que são responsáveis pela formação, os professores. Isso aí é uma corrente do bem que a gente cria. A verdade é essa. Perfeito, Daniela. Inclusive, já caminhando para os 5 minutos, né, final, aproveito para agradecer os nossos queridos seguidores que estão nos acompanhando. Lembrando que as lives anteriores serão disponibilizadas na editora Última Rácio, no YouTube, para que os senhores possam divulgar. Aqueles que gostaram, por favor, divulgar e fazer chegar no maior número de pessoas esse pensamento bem acurado da amiga Daniela. Eu gostaria de encerrar, pegar a palavra para você para se despedir para a conclusão, mencionar essa última parte que você falou, que já é perceptível, e eu, na minha tese de doutorado, eu dediquei um capítulo inteiro para tentar aferir o que a sociedade pensa da polícia, o que os acadêmicos pensam a respeito da polícia e como os policiais pensam a respeito da polícia e, obviamente, da sua profissão. E esses estudos, embora eu não seja um especialista na temática como você, que já vem aí há longos anos essas questões, identidade profissional de representação sociais, o que a gente percebe é uma alteração da identidade desses profissionais, no sentido de já enxergarmos uma representação muito forte de uma fala, como o nosso querido Fernando Lopes falou, né, do anjo, do pacificador. O policial já tem uma capacidade, e, por exemplo, no estudo sobre violência doméstica e feminicídio, a gente percebe isso, uma percepção do policial de tentar alterar o estado das coisas, uma percepção do policial já considerar um mediador social, uma abertura maior de receber o policiamento comunitário. É lógico que esse ethos do guerreiro, e é necessário que ele tenha, porque no momento em que a sociedade chamá-lo a exercer o uso da política do Estado, ele estará combater o bom combate. Né? Como eu digo, há momentos em que o cidadão vai receber alguma coisa, né? E a gente sabe, no Dia das Mulheres, né, ou outras datas representativas, a polícia faz isso. Mas haverão momentos que o policial e a sociedade vai querer, e a lei obriga ele a agir, né,
de acordo com os ditames legais, com a força necessária para conter o mal da sociedade. Então, Dani, agradeço imensamente a vossa participação. Eu que Nós agradeço. muito agradecidos e honrados pela sua participação nesta live, segunda-feira, abrindo a nossa semana. Lembrando que no dia 27 de agosto teremos aqui a presença do delegado de Polícia Civil aqui do DF, doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor Reinaldo Oscar de Freitas, que falará sobre a construção do raciocínio na atividade policial. Dani, mais 5 minutos para você a sua conclusão. Forte abraço. Olha, eu acho que ele resumiu tudo que eu queria falar quando ele usou um termo que é próprio do coronel, conhecendo do trabalho dele de doutoramento, que é mediador. Gente, ele resumiu tudo. Mediador, assim, eu quero dizer que quando a gente fala em representações, e todos esses termos que nós usamos aqui, é a ideia da identidade profissional agora, de fato, ligada ao mediador policial. Isso é real, não tem como fugir, é um movimento que vai permanecer, e aí, de fato, profissionais da segurança pública agora, na esfera nacional, vindo para esse debate já aí há uns 10 anos, a gente tem muita certeza de que a sociedade só ganha com isso, dando espaço para que esses atores da segurança falem, se pronunciem, pesquisem nas suas universidades, nos seus institutos e nas suas polícias. É isso, eu queria agradecer demais, eu estou à disposição, atualmente aqui na Senasp, na pauta que o coronel falou no começo da live, de violência contra a mulher e grupos vulneráveis, e estou à disposição também para quem quiser debater depois, e só agradecer ao coronel por mais essa oportunidade, tá, gente? Esse livro que eu participei de feminicídio me trouxe bons frutos no âmbito profissional, e aí eu agradeço a luz do coronel aqui, aí, que brilhou em mim também, e hoje com certeza eu tive essa oportunidade, tudo começou nesse debate, eu não tenho dúvidas, viu? Perfeito, Daniele. Muito obrigado. E novamente eu agradeço a todos pela participação. Forte abraço. Até mais, bom dia. Bom trabalho. Obrigada.